Olá, eu sou Naruna Costa e você está vendo Salas de Sonhos. Nesse episódio, iremos conhecer um pouco mais sobre a história do Cine Ipiranga. No primeiro bloco, o professor Máximo Barro vai nos contar como era a experiência de assistir um filme no Cine Ipiranga. No segundo bloco, nossos convidados muito especiais são os jornalistas Marcelo Pestana e Carlos Cirne, que irão nos contar suas experiências formadoras como cinéfilos nas salas de uma São Paulo vibrante entre os anos 1960 e 1980. Luz na tela para você e uma ótima sessão. Fine music, particularly the opera, the Paulista goes to the Teatro Municipal. For a Hollywood movie, to the Ipiranga Theater or scores of other picture palaces. For a night out, he may go to an intimate club like this one and dance his favorite samba. O Cine Ipiranga sempre foi o nosso maior cinema. No Cine Ipiranga está o luxo de bom gosto, está a ocupação das poltronas em lugar privilegiado. Ele sempre foi uma joia, né, dentro do nosso panorama. Ele representou, em outro aspecto, o que o Teatro Municipal foi para o nosso público em 1913. Depois de você comprar o ingresso, quase fosse da poltrona, você passava, após alguns passos, uma grande porta de vidro onde estava o bilheteiro que recebia o bilhete. Depois você estava numa grande sala de espera, elegante, bonita, moderna. E você dava com duas escadas em forma de caracol, né, que davam para a parte de cima. Portanto, para você chegar à sala de projeção, você subia. Eu nunca me dei conta que na sala de espera onde eu estava sentado, em cima de mim, tinha a tela. E que eu chegava através disso, porque eu entrava, não numa escada reta, horizontal, mas sim num formato que me jogava ou no meio do cinema ou no fim, no cinema, de trás para frente. Era uma maravilha. Por causa do peso, ele foi obrigado a inverter a ordem do cinema. Em vez de você ter a plateia e a tela, ele colocou sobre a sala de espera onde haveria menor peso, que era exatamente da tela, e não de todo o aparelhamento de poltronas e mais o peso humano, que ficava já em cima de uma parte que não era sustentada por colunas. Todas as poltronas eram extremamente afáveis, o corpo ajeitava-se perfeitamente, a cor das poltronas era tudo muito elegante, muito bonito. E tinha uma coisa admirável, né? Quando você da tela às vezes olhava para cima, tinha um grande olho em cima de você, que era a luz que vinha do teto. Toda ela era uma coisa circular e no centro devia estar o refletor principal. Depois você tinha, e isso estava num andar acima, se você fotografasse o Pullman do Ipiranga, que era o local onde estava o projetor, no Cine Ipiranga o projetor
a luz não ficava numa linha vertical, ela ficava numa linha horizontal, a tela. A distribuição da luz era perfeita. Ela não tinha determinadas extravagâncias de todos os cinemas, porque eles projetam a luz nessa área, né, nessa inclinação. No Pullman, você pagava a mais do que embaixo. Era apenas um cruzeiro, que era um dinheiro. Um cruzeiro era dinheiro naquela época. E você subia de elevador. Se você sentava bem na parte de trás, que era muito parecida com a geral que estava acima de você, era o pior lugar, porque você ouvia os projetores que vazavam através da janela, principalmente quando o projecionista deixava a janela aberta, né? Então tinha o barulho que entrava. Ou se não, nas duas laterais, eles tinham colocado uma espécie de camarotes, só para duas pessoas, né? Um atrás do outro, e que era interessante se você estava com a namorada para um abraço. Não tinha mais ninguém para te amolar. Mas, se você fosse para assistir o filme, você saía de lá com torcicolo, porque você tinha que inclinar a cabeça para ver decentemente a tela. E acima você tinha a geral num plano bastante perigosamente inclinado. Os degraus eram muito pequenos. E quando não tinha nenhum regime que segurasse ou não essas coisas, quando tinha uma superpopulação lá em cima assistindo o filme, não tendo mais onde sentar, você sentava no chão. Ninguém reclamava. Sentava naqueles degraus dessa altura. Cabia muito mais gente do que se o degrau fosse de outra altura. Esses amassos que eu falei que aconteciam nas laterais do Ipiranga, etc., precisavam ser feitos com muito cuidado, porque havia punições. Se alguém do cinema visse isso, principalmente se tivesse beijinho, eles eram retirados do cinema. A moral, na época, não permitia o beijinho de forma nenhuma, né? Assim, bom, naquela época você primeiro namorava, depois noivava e depois casava. Beijinho você não dava nem no cinema e nem na sala de visita da noiva. Não. Você sentando-se nessas primeiras poltronas do andar, você ia assistir o filme, você era obrigado a assistir o filme inclinado. E a platibanda que te segurava, né, na parte da frente, ela te impedia bastante a visão. Então, na geral, as coisas não funcionavam como lá embaixo. Em geral, era para pagar a menos e ter os seus problemas, diferente do que aconteceu com o UFA Arte Palácio. Nas sessões noturnas, 20 e 22 horas, de baixo para cima, no palco, subia o Ângelo Camim, dando um concerto de órgão. Ele tocava músicas mais ou menos correspondentes ao filme que nós assistiríamos em seguida. Foi, portanto, o primeiro cinema que tinha música. Em seguida, todos os cinemas do Sapinto vai ter sempre música. Era a nata. Lá eles procuravam os melhores filmes, muitas vezes é o tipo do filme que não era do gosto nem da metade daqueles que estavam lá dentro, etc. Mas lá você assistia, dificilmente você assistia um filme ruim. O único filme ruim que eu assisti lá, infelizmente, era um filme brasileiro chamado Mãe, né, que devia chamar-se Madrasta. O filme era muito ruim. Quando eu saio na calçada, eu vejo do outro lado um filme argentino em 7ª semana. Foi decepcionante, né? Na culpa de nós fazermos Mãe, que ficou apenas uma semana cumprindo o decreto,
né, cumprindo o decreto, enquanto do outro lado você tinha um filme argentino com Adélia Garces fazendo a 7ª semana. Aliás, todos os filmes argentinos iam para a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª semana. O Cine Ipiranga ficou para mim, ainda hoje, quando eu vejo fotos e tudo mais, eu tenho certeza que foi o nosso maior e o nosso melhor cinema. Eu sou Marcelo Pestana, 62 anos, nascido em Santos, arquiteto e jornalista. Primeiro contato com o cinema foram as sessões Coca-Cola, com filmes de Tom e Jerry. Eram às 10 horas da manhã, um cinema de rua. E a minha primeira lembrança de um cinema adulto à noite foi as 7 Máscaras do Dr. Lau, com Lon Chaney. E eu lembro de não ter dormido por uma semana por causa da cabeça da Medusa. Essa é a minha primeira lembrança de cinema, as minhas primeiras lembranças. Eu morava em Santos, mas passava as minhas férias em São Paulo e frequentava os cinemas do centro, o Ipiranga, o Marabá, e é uma lembrança bastante marcante por causa do tamanho das salas em comparação com as salas da minha cidade. Isso é uma lembrança bastante forte. Bom, veja bem, São Paulo era uma cidade, embora muito agitada, com muita gente, mais elegante, mais calma, as pessoas se vestiam, se trajavam melhor àquela época e usava-se luvas, chapéu, os homens chapéu, as senhoras chapéu. Isso é uma questão de 60 e poucos, né? A gente está falando de 65, 66, e você não ia no cinema como se vai hoje, você se trajava para ir ao cinema. O cinema era um evento, tá? Uma grande sensação para mim, de perda do hábito de frequentar as salas, hoje é que você não tem mais a cortina, não tem mais a diminuição da luz da sala, você não sai da sua realidade para entrar noutra realidade, não te conta mais uma história, é de supetão. A luz apaga, a tela acende e é a frio. Eu penso dessa forma. Meus pais frequentavam muito cinema, e sessão das 8. E nós esperávamos, era segundas, quartas e sextas e domingos que eles iam ao cinema, tá? Eles voltavam com pizza e cachorro quente e contavam a versão deles dos filmes que eles tinham assistido. Naturalmente, quando eu revi esses filmes com mais idade, eram outros filmes, né? Quer dizer, eles faziam uma versão infantil do que eles tinham acabado de assistir. Isso é muito curioso, porque foi desenvolvendo uma cabeça de roteiro em você, né? Quer dizer, você sabia, por exemplo, o Rolls Royce Amarelo é um desses filmes, A Primeira Noite de um Homem, quer dizer, você entende o que eu quero dizer. Quando você vai ver esses filmes com mais idade, são outros filmes, né? Mas eu tive isso, e tive uma tia-avó que me levava em todos os filmes proibidos a partir dos 13 anos. Mas não proibido para 13 anos? Não, proibido para maiores, só que naquela época, se você estivesse acompanhado, você podia entrar na sala. Na verdade, a minha cabeça de cinéfilo passa por uma tia-avó. Que teve essa influência aí toda? Toda, porque ela assistia absolutamente todos os filmes que passavam, ela vivia dentro do cinema. Como era o nome dela? Arminda. Tia Arminda. Tia Arminda. Então a tia Arminda te levou pro cinema? Sim, ela me forma, vamos dizer assim, o interesse, né? Ela me contava, ela lia as sinopses, depois ela lia as críticas. O cinema era uma coisa que era extremamente acessível em termos de preço, né? Naquela época. Então eu ia ao cinema de segunda a segunda. Os filmes ficavam uma semana em cartaz, basicamente, então trocava bastante, né? E aí você acabava se tornando amigo do bilheteiro, do porteiro, do lanterna, enfim. E aí você já entrava no cinema, digamos assim, passa, que eu não estou vendo que você está entrando para ver. Digamos, filmes que você não tinha nem a idade já para assistir. Então passa por aí, eu começo a ler crítica de jornal por volta de 10, 11 anos.
Eu tenho um carinho muito especial pelos anos 70 e pelas tentativas de furar a censura com os filmes trazidos de fora, né? Isso é assim, pré-Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que começou a fazer isso com ênfase, né? Mas eu lembro do choque de ver os filmes da Lina Wertmüller, tá? Inserido dentro daquele contexto daquela época. Era uma coisa assim fantástica. O cinema ainda é a maior diversão, você frequentar uma sala cercado de outras pessoas que você nunca mais provavelmente vai ver na sua vida, é ainda um desafio, é instigante, é provocativo. Cinema é a maior diversão. Mas eu acho que nada vai substituir o prazer de você ir a uma sala de cinema, ver em primeira mão o que está sendo projetado na tela. Eu acho que nada substitui isso, a convivência, sabe? E cinema, a sala de cinema propõe isso, né? O cinema para mim é uma janela que se abre para outras realidades, para outras vivências. Eu não saberia explicar de outra maneira mais clara. É uma janela que se abre, para mim sempre foi isso, tá? Enfim, é o que é a máquina do tempo. O cinema é a nossa máquina do tempo. É o que nós temos mais próximo de máquina do tempo. Eu acho, eu sempre achei isso. O cinema é uma igreja, é um templo. É um ritual, é todo um ritual. Inclusive eu sinto falta de como era o ritual, sabe? O distanciamento, o desligamento da realidade com a tela, abrindo a cortina da tela, iluminando devagar. Era um outro tempo. Eu sou Carlos Cirne, sou designer gráfico e jornalista da área de entretenimento. Eu sou paulistano, moro agora em Santos, mas vivi minha vida toda em São Paulo. E as minhas lembranças são bem das salas da cidade. Começa com umas salas de bairro e depois vou mais para o centro. A lembrança mais antiga é muito clara, A Espada Era a Lei, da Disney, que é a história do Rei Arthur. Eu tinha tias que eram adolescentes quando eu nasci, então quando eu tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos, elas ainda eram muito novas e a gente ia muito para cinema. Eu passava as minhas férias, tanto de meio de ano quanto de fim de ano, na casa da minha avó, que era em Santo Amaro. Então eu conhecia todos os cinemas ali da região por causa dessas minhas tias. A coisa de ir assim 4, 5 vezes por semana no cinema. Então eu ia muito para o Cine Bruni, para o Vila Rica, Del Rey, Vila Nova, nada disso existe mais. Infelizmente, eram salas muito gostosas. E como eram cinemas de bairro, eram todas salas de rua, acho que só o Cine Bruni ficava numa galeria, mas as outras eram salas de rua. O primeiro cinema no centro que eu fui foi o Cine Windsor, porque ele estava só lá estava passando Ao Mestre com Carinho, e a minha tia queria muito assistir. Foi a primeira vez que eu fui num cinema no centro, foi o Cine Windsor, que para mim é muito marcante porque era um cinema todo vermelho, eu nunca tinha visto uma coisa toda vermelha daquele jeito. Então os assentos, o carpete, as paredes, as cortinas da tela, era tudo muito vermelho. Aquilo foi um assombro para mim. Então o filme marcou muito nesse sentido. A emoção, ela é sempre escancarada, de uma maneira ou de outra. O riso, na comédia, é a maior expressão disso. Mas o choro no final do Love Story, quando a moça morre, enfim, aquela coisa toda, eu acho que é muito catártico e faz muito parte da experiência sala de cinema. Eu não choraria no Love Story em casa, mas eu certamente chorei no Love Story no cinema. Eu vi 2.000 pessoas chorando dentro do cinema, num cinema monstruoso que tinha no centro, que era o Cine República. Tinha acho que 2.000 lugares, aquilo era enorme, era um corredor que não acabava mais. E eu assisti lá um filme, era A Desgraça da Semana, chamava Uma Janela para o Amor, mas eu não tenho certeza se é isso. Era uma moça que era uma esquiadora, super competente, campeã olímpica, não sei o que sofreu um puta no acidente e ficava tetraplégica. Aí você olhava em volta no cinema, parecia uma cachoeira, então, todo mundo chorando. Então
Então, esse tipo de catarse, só a sala de cinema te dá. Esse tipo de emoção atingindo 1000 pessoas ao mesmo tempo, não tem em outro lugar. A não ser num estádio de futebol, enfim, mas aí é outra situação. Dos cinemas do centro, o Ipiranga e o Marabá, por exemplo, eu acho que são os que a maioria das pessoas conheceu. O Marabá até está lá ainda hoje, graças a Deus, a Playart revitalizou. Agora o Ipiranga está fechado e a gente não sabe o que acontece lá dentro. Mas esses eram muito conhecidos, todo mundo frequentou. E é engraçado porque é uma época em que você ainda conseguia ficar de uma sessão para outra. Ainda as sessões, assim, acabava uma e praticamente em seguida começava a outra. Então, se você tinha perdido o começo do filme, você conseguia na sessão seguinte ver um pedacinho. Ou às vezes até burlar e assistir 2, 3 vezes seguidas, se tivesse muito afim. Eu lembro de quando estreou Fama, por exemplo, que eu fiquei desesperado pelo filme. Eu não sabia explicar porquê, mas eu era desesperado pelo filme. Eu assisti 5 dias seguidos o filme. Eu faltei uma semana na faculdade para ver Fama, porque eu tinha que ver, e foi no Astor. E eram sessões que estavam razoavelmente vazias, porque o Astor era um cinema muito grande. Mas era legal de assistir porque a tela era grande. Então ver a exuberância do Fama, principalmente as cenas de conjunto, que são muito bem orquestradas, numa tela daquele tamanho, era fantástico. Eu lembro de ter visto o filme uma semana seguida. E ninguém sabia direito quem era Alan Parker, enfim. E 2 cinemas menores que eu ia bastante, que era o Liberty e o Bristol, que ficavam ali no Center 3, que eram cinemas temáticos, assim. O Bristol era um castelo medieval com direito à armadura e tudo, era muito engraçado. E o Liberty tinha uma linguagem mais... A decoração, principalmente da sala de espera, era Art Nouveau, então ele era todo cheio dos lírios e assim... Era bonito visualmente, mas era um pouco deslocado do resto das coisas que você tinha em volta, assim, era engraçado. E na Gazeta tinha os 3 cinemas, o Gazeta, o Gazetinho e o Gazetão, onde eu assisti, assim, um grande fracasso. Tinha eu e mais 2 pessoas na sala, que foi a estreia do Blade Runner. É um absurdo dizer isso hoje, mas eu assisti 3 grandes fracassos ali na região. No Bristol eu assisti o Star Wars, eu e mais 2 gatos pingados, a estreia do Star Wars, o que seria o episódio 4, né, que a pessoa conhece como episódio 4 hoje. No Gazeta eu vi Alien, numa sessão tipo 10, era uma pré-estreia, na sessão das 10, que também tinha meia dúzia de gatos pingados. E o Blade Runner no Gazetinha, esse literalmente tinha 3 pessoas dentro da sala, eu lembro de ter contado. Eu saí chapado de cinema, falei, meu Deus do céu, como é que ninguém vem ver isso? O que faz você, nos dias de hoje, que tem o Blu-ray, que tem o DVD, que tem o celular, que tem a Netflix, o que te leva ainda para uma sala de cinema? Eu acho assim, a Mostra de Cinema de São Paulo, por exemplo, é fundamental que exista. Sua grande chance de ver obras do mundo todo. Algumas delas você certamente não vai ter acesso em outra situação. É se surpreender. E se surpreender na melhor das situações. Não é no telefone, não é no laptop, não é na televisão. É numa tela de cinema. Tá? Mesmo, sei lá, é uma projeção digital? Com qualidade excepcional. A gente tem visto coisas digitais na mostra absurdamente bonitas. E só ver na mostra, porque muita coisa você não vai encontrar janela de distribuição, a gente sabe disso. Então, a função da mostra é essa, te mostrar uma cinematografia que você não conhece, um diretor novo, ou trazer joias que estão perdidas no tempo, uma retrospectiva de um determinado autor que você não teve chance de ver a obra toda ou de ver os trabalhos principais. Isso ela te proporciona e ninguém mais te dá isso. E eu acho que é o grande trabalho da Mostra de Cinema de São Paulo. Por que as pessoas vão? Porque é importante e porque é na melhor das situações, é numa sala de cinema. Assistir aquele espetáculo numa sala de cinema. Seja ele de onde for, de que país for, de que autor for. Você é otimista com relação
ao futuro dessa experiência de assistir um filme numa sala? Eu sou otimista com relação ao futuro das salas. Eu acho que as pessoas não abrem mão de uma ida ao cinema para ver um bom filme. E não importa muito se é um blockbuster, onde, sabe, você vai assistir num IMAX com um som Dolby 7.1, não sei o quê, ou se é o último filme de um diretor malaio que você vai ver numa sessão especial com 40 pessoas numa sala pequena. Tudo isso é uma experiência que não tem preço. Eu acho que as pessoas não abrem mão disso. E a tecnologia está aí para manter isso acontecendo, eu acho. Então vamos lá. O que é cinema para você? A gente ganhou um cartão postal uma vez, que era uma foto muito engraçada de um cinema do interior, um lanterninha na porta, assim, um bilheteiro na porta, meio dormitando e tal. Você percebe que estava um calor medonho aquele dia. E em cima, na marquise do cinema, estava lá: cinema é a maior diversão. Ponto. Cinema é a maior diversão. E a sala de cinema? O que é a sala de cinema? A sala de cinema é onde você se diverte. Eu acho que é isso. Eu não consigo ter uma outra definição que não seja vou me divertir, por mais dramática que seja a situação. É um lugar que me permite ficar sentado por 2 horas, 1h30, enfim, 5 horas, depende do filme, fora um pouco dessa realidade horrorosa que a gente está vivendo. Num outro universo, seja ele numa galáxia tão distante, ou seja ele ali no sertão do Cabrobó, tanto faz, é divertido, é bom de ver. Então, eu me lembro de ter visto Girassóis lá, Dr. Givago, não é? Dr. Givago, que foi num cinema na São João com os meus pais. Que eu fiquei apaixonada pela Rússia. O filme era belíssimo. Para mim era uma coisa assim excepcional, porque não era sempre que tinha dinheiro para cinema. Então quando me lembro também Rebeca, o filme que eu assisti no Marrocos com a minha mãe. Maravilhoso, e de lembranças assim que ficam eternas. Eu trabalhava em vários cinemas, né? E quando tinha lançamento de filme, então a gente ia pintar aqueles cartazes enormes para pôr bem na frente do cinema. Era vários cartazes, né? Que no cinema ia 5, 4, às vezes era um só, bem enorme, mesmo tamanho da frente do cinema. Estava tendo uma sessão de cinema, todo mundo assistindo o filme. E nós passava por dentro do cinema com escada na mão. Ninguém entendia nada, né? Assistindo o filme, aparece cara com a escada dentro. Caramba, esses caras com a escada dentro do cinema. Tinha o Marabá, o Ólito, Rivoli, Cinerama, Espacial. São vários que tinha, várias salas que tinha, né? Meu primeiro filme, inclusive, assisti A Noviça Rebelde no Cine Rivoli, né? Como o Arte Palácio, assistia muito o filme do Mazzaropi, né? Que era a sala própria dele, né? Sim, muito, era muito bom. Porque a gente interagia mais, você poderia passear pela cidade, né? Encontrar o Centro Velho com o Centro Novo. Era bom, era bom. Passava o tempo das... Como é que é? Brilhantina, lá, João Travolta, passar nesse cinema aqui, assisti muito. Os Trapalhões, assisti. Na época da discoteca que tinha João Travolta e o Oliva, né? Esse filme ali passou tudo nesse cinema aqui. Naquela época tinha cinema, passava filme bom, tinha vários cinemas aqui na avenida. Tinha o Ipiranga, que é na Avenida Ipiranga. Hoje ainda tem o Marabá, funciona ainda, né? Que é
é o único acho que tem aqui no centro, né? E o Cine Olídio. Era outra coisa, né? Sobre hoje. Hoje só tem cinema aí que não ninguém passa nem perto. Cineminha que não tem nem comparação daquela época, né?